Olá, eu sou o jornalista Carlos Rossini e este é o programa O Repórter da Cidade, transmitido diretamente da Uninter, da LDG Uninter, no centro da cidade de Biúna, no estúdio que hoje nós estamos numa sala nova, num novo estúdio aqui na LDG. O tema de hoje é da maior responsabilidade, da maior seriedade. Nós vamos tratar aqui, temos 3 convidados, nós vamos tratar da questão do preconceito, que é uma coisa muito horrível que tem na humanidade, na verdade, na humanidade, todos os tipos de preconceito. Nós vamos procurar levar para vocês, com os nossos convidados, alguma informação, alguma luz sobre esse assunto, e você está convidado desde já a participar desse programa através do chat da emissora. Participe, pergunta, tire dúvidas. O objetivo desse programa é exatamente fazer uma divulgação contra todo tipo de preconceito, né? Então nós temos aqui como convidado, ao meu lado esquerdo, em primeiro lugar, o psicoterapeuta Marcos Sasaki. Ele trabalha como psicoterapeuta há 7 anos, ele é de São José do Rio Preto, está aqui com a sua jovem esposa também, de São José do Rio Preto, estão morando há 1 ano em Biúna, e uma das especialidades dele, que ele está trabalhando aqui em Biúna, é a questão da dependência química. Ele vai falar sobre esse assunto com a gente. E claro que o drogado, ele é objeto de muito preconceito social também, e deve sofrer muito por isso. Está conosco também aqui, e obrigado Tadeu, obrigado Marcos por terem aceito o nosso convite, o Tadeu Campos, que é auxiliar da Biblioteca Municipal aqui em Biúna. Ele é muito conhecido na cidade, ele é um cadeirante, ele trabalha na Biblioteca Municipal há 18 anos e faz tudo, viaja sozinho, etc. E ele vai falar de alguma experiência que ele teve na sua própria situação de vida pela condição de ser um cadeirante. Ele teve um problema de nascimento já, que ele não pode andar, simplesmente é isso. Mas é uma pessoa totalmente normal, saudável, simpática, que a gente vai conhecer daqui a pouco. E também está aqui a atriz Nathalie Aparecida, né? Ela, na verdade, é culpada ou responsável por esse programa de hoje. Por quê? No programa anterior, na quarta-feira passada, ela participou aqui no programa junto com o diretor e ator Ronaldo Dias, e no meio da participação dela, ela falou de preconceito, que ela sofreu preconceito racial, etc. Falei, olha, então nós temos que tocar nesse assunto no próximo programa, e hoje estamos juntos aqui para tratar desse assunto. Eu vou começar perguntando para o Marcos Sasaki. Marcos Sasaki, o que é um psicoterapeuta? O psicoterapeuta, Rossini, a gente trabalha com uma terapia mais breve, né? Diferente do trabalho do psicólogo, que se aprofunda em conhecer o paciente. Independente disso, a gente já tenta gerar terapia para que a pessoa consiga... Ok? Consiga lidar melhor com o problema que ela está passando naquele momento, seja qual for. Então é uma terapia mais breve. Entendi, entendi. Tanto como a hipnose também trabalho com hipnose, é muito breve, né? O efeito é muito rápido, né? Diferente do trabalho do psicólogo, que se aprofunda um pouco mais, né? E você tem utilizado a psicoterapia também para casos de preconceito? Para casos de preconceito eu nunca trabalhei, né? Mas o preconceito ele gera problemas como outras doenças, né? Mentais, né? Como a depressão, né? Então se encaixa a psicoterapia, né? Entendi. Nós estamos no ar? Tá, pode continuar aí. Então, Marcos, então vamos emendar, já que nós estamos conversando aqui. Não é o Marcos, né? Está sem microfone nesse momento. Programa ao vivo, gente. É um programa ao vivo, então a gente está... O nosso diretor, Bruno Siqueira, está fazendo rapidamente um concerto aí no microfone do Marcos Sasaki, que é psicoterapeuta. Som. Ei. Vamos som. então fazer uma perguntinha para... Já estamos com o som de volta. Vou ele aqui no queixo. Antes de eu fazer a pergunta, então, já que houve esse pequeno tilt, você podia projetar aquela imagem que eu te pedi na tela? Sim. Por favor. Eu queria começar esse programa sob essa inspiração desse grande ser humano, Nelson Mandela, conhecido mundialmente, responsável pelo fim do apartheid na África do Sul. Sofreu pra caramba, ficou preso muito tempo, mas conseguiu libertar o povo da África do Sul de uma situação cruel que existia lá, né?
Então a frase dele é o espírito do programa de hoje. E é verdadeira no sentido mais profundo da palavra. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Essa é a chave da possibilidade de mudança, gente. É a chave da possibilidade. Você aprendeu a ser preconceituoso, vai desaprender a ser preconceituoso, vai aprender a ser amoroso com as pessoas. E esse é o sentido profundo espiritual do programa de hoje. Então, agora a gente já pode começar. Marcos Sasaki, preconceito. Fale alguma coisa dele, o que representa para você, representa para a sociedade, enfim. Bem, o preconceito hoje em dia é muito triste a gente ver acontecendo em todas as suas facetas, porque né, um trabalho bonito como o do Nelson, né? E hoje em dia ainda a gente vê preconceitos raciais, né, contra negros ou homossexuais, né, e vários outros tipos, né? É muito triste a gente ver isso e muito importante programas como esse, qualquer meio que possa levar informação, que possa levar a conscientização para as pessoas, porque como o senhor disse, a única maneira de mudar isso é o amor, né? É a compaixão ao próximo. Hoje a gente vê casos na TV do jogador de futebol, goleiro Aranha, né, que sofreu de preconceito, outras atrizes, né, e o pessoal pedindo que seja punido, que seja preso, mas a cadeia ela não ajuda ninguém, né? Então, assim, se a gente não fizer esse trabalho levando amor, conscientizando, plantando a sementinha no coração das pessoas para que eles vejam que todos somos iguais, independente da cor, preto, branco, né? Eu sou japonês, o senhor pode ser italiano, somos todos iguais, né? Se a gente não conseguir levar isso para frente, ensinar nossas crianças, a gente não vai conseguir mudar esse problema ainda, né? Ele vai persistir, né? Na verdade, a gente tem vários tipos de preconceito: preconceito racial, preconceito cultural, preconceito, 4 tipos básicos, né? Preconceito sexual, que você acabou de falar, tem vários preconceitos, religioso. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo com o Estado Islâmico? É uma imposição preconceituosa sem limites. A crueldade, os assassinatos que eles vêm cometendo em nome de Deus, a cultura islâmica não é assim, já está comprovado que não é assim. Então você tem um grupo de preconceituosos, radicais, extremistas ao máximo, impiedosos, que têm explodido pessoas, cortado o garganta de pessoas, é um horror. Então, o preconceito mata. O preconceito mata, destrói, aleja as pessoas, mutila as pessoas espiritualmente. O preconceito é uma ignorância total da vida, não é assim. Você teve o nazismo, né? O nazismo que defendia a ideia de que existia uma raça ariana, uma raça pura. Não existe, cientificamente isso não existe. Não há diferença alguma, são seres humanos em sua diversidade, né? Então é cruel pra caramba. Mas eu vou passar a bola agora para o Tadeu Campos, né, que a gente apresentou agora há pouco. Tadeu, você já sentiu na pele o preconceito? Já. Você pode contar pra gente o que foi que aconteceu? São coisas assim que, comentários que as pessoas fazem no que diz respeito a você ser um cadeirante, né, como se fosse uma condição. Na verdade, todos nós somos diferentes, né? Tem as nossas características, mas tem as diferenças. Então, as pessoas acham que por você ser cadeirante, você é menos que uma outra pessoa. Você não tem a capacidade que outras pessoas têm. Quer dizer, às vezes o preconceito ele é muito misturado com a capacidade. Eu acho que as pessoas associam isso com falta de capacidade. Quer dizer, não é porque você é deficiente, né? Até às vezes eu fico imaginando aqueles comerciais que passam na televisão. Teve um tempo atrás um síndrome de Down que estava tocando bateria. Existem síndromes de Down que vão longe, quer dizer, vão em faculdades e tudo mais, tal. E quer dizer, então as pessoas, o que me incomoda muito, as pessoas associarem isso a uma falta de capacidade, né? Quer dizer, o negro não tem capacidade, o deficiente não tem capacidade, quer dizer, não existe isso.
entendeu? Então, na verdade, Tadeu, o que a gente entende, assim, o outro é diferente do meu eu. E eu tenho padrões estabelecidos e introjetados dentro de mim que faz com que eu tenha preconceito. Do ponto de vista cultural, a Europa via todos os outros povos fora da Europa como seres inferiores, né? Chama etnocentria, quer dizer, eu tenho a verdade porque sou civilizado. Os que são não civilizados, eles são como animais que precisam ser catequizados, domesticados, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na África, como aconteceu até há pouco tempo no mundo com as colonizações. Então, aqui no Brasil, dizimaram os índios brasileiros, os portugueses vieram aqui para explorar, não vieram aqui para criar um... Então, tudo que é preconceito já vem de longa data. Os grupos, assim, entre aspas, organizados skinheads que, né, acabam agredindo nordestinos e tudo mais, Isso. né, quer dizer, são a própria torcida organizada, né, você vai no estádio de futebol... Uma torcida contra outra que mata gente por causa de futebol, é incrível. O cara tem uma camiseta verde, a minha é vermelha, e eu mato o cara com porrada, corto o cara. Então é uma coisa loucura, é de uma ignorância total. Eu vejo a humanidade como muito atrasada ainda. Nós estamos em alguma idade média nova, vamos dizer assim. Nós estamos no pós-modernismo que começou nos anos 50, da década de 1950, mas nós estamos muito precários culturalmente, muito pouco evoluídos. O homem está muito atrasado pra caramba. Eu queria agora perguntar para Nathalie Aparecida. Nathalie, você sentiu na pele a força do preconceito? Como que foi? Eu senti na pele e foi forte. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar porque eu sofri preconceito na adolescência e me marcou muito. Tá ruim o seu dedo. Estamos tendo outro tiltzinho no microfone da Nathalie Aparecida. Vamos ter um pouquinho de paciência que o nosso Bruno Siqueira é muito rápido. Ele é um flash nosso. Eu queria dizer... Faz ao vivo, né? Hein? Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Se vira nos 30, ele se vira nos 15. Então o que eu queria dizer é que hoje nós estamos tratando, internautas de Ibiúna e do mundo inteiro, nós estamos tratando da questão do preconceito, que aliás amanhã coincidentemente vai ser um tema a ser tratado no programa da TV Globo, da Bernardes, da Fátima Bernardes. Amanhã vai tratar desse tema também, porque está incomodando pra caramba. É jogador de futebol, enfim, todo mundo. Mas já podemos voltar com... Vamos lá, ok? Então, na adolescência eu sofri um preconceito, né? E que me marcou muito. Eu fui... Sim, tava um monte de menina, fui me aproximar de uma certa pessoa, e essa pessoa chegou e falou pro segurança assim, tira essa negra daqui. E isso, assim, eu fiquei muito constrangida na hora, porque todo mundo pôde ir, só eu que não. Só eu que não pude. Então, eu simplesmente não abaixei a cabeça, fui para casa. Até gostaria que minha mãe estivesse aqui hoje. Porque a minha mãe, ela acompanhou isso que aconteceu. É difícil para mim falar sobre isso. Porque a gente não espera passar por isso no Brasil ainda, né? E aí a gente vê que uma pessoa assim, é uma pessoa que não tem evolução nenhuma, entendeu? Eu vejo como uma pessoa pobre de espírito, entendeu? Que falta muito ainda para evoluir. E isso é uma coisa que, assim, eu era uma adolescente na época, eu tinha uns 14 para 15 anos, e eu me lembro até hoje disso. Então, toda vez que eu vou falar com alguém sobre preconceito, sobre isso, essa imagem vem automaticamente. E isso, sabe, magoa, fere, entendeu? Quando eu vejo que eu queria muito um dia que não tivesse mais que falar sobre o preconceito, sabe? Que não existisse mais isso, que acabasse, sabe? Que as pessoas pudessem ver que não tem por que ter um preconceito nem de sexualidade, nem de religião, entendeu? Nem de condições financeiras. Porque até as condições financeiras também... A pobreza é vista com preconceito enorme, muito Nathalie. grande. Então, eu gostaria que um dia isso pudesse acabar, porque isso fere lá dentro. Só quem passa por isso, quem sofre o preconceito, desculpa. Só quem sofre o preconceito sabe o que é. Só quem já passou sente na pele o que é o preconceito. Desculpa, gente. Então, eu gostaria que um dia isso acabasse. É por isso que hoje eu topei vir aqui, exatamente por isso, para que em 2016, que as pessoas aprendessem aquela palavra que eu falei.
E vou repetir aqui de novo o respeito com o seu próximo. Muito bem, Nathalie. Olha, esse programa já se justificou. Para mim, se justificou com o seu depoimento. E eu queria dizer para todos vocês internautas, é claro que nós não estamos imaginando que você seja preconceituoso, mas todos nós temos preconceito. Abaixo o preconceito. Nós estamos numa pequena emissora, cheia de amor, cheia de garra, no interior de São Paulo, na cidade de Ibiúna, mas estamos cheios de vigor, cheios de força contra o preconceito, contra toda a forma do preconceito. Eu queria aproveitar, usar um pouquinho do programa para dar um testemunho de um caso que aconteceu comigo recentemente, de um preconceito meu que eu não sabia, porque o preconceito ele se instala profundamente em nosso inconsciente, concorda? Sim. No inconsciente. E o inconsciente nosso comanda a nossa vida, nossos atos exteriores. Eu estava no supermercado aqui de Ibiúna, fiz minha compra e estava praticamente vazio nesse momento. E aí eu fui, tinha vários caixas vazios, fui num caixa e tinha uma pessoa lá que me causou uma repulsa por causa de um preconceito que existia dentro de mim. Ainda bem que eu estou pensando nesse assunto, ainda bem que eu evoluí, mas eu tive assim uma virada espetacular, porque eu tive a consciência de que eu estava sendo preconceituoso com aquela mulher, com aquela pessoa que estava atendendo naquele caixa. Aí eu virei tudo, destruí, sumiu o preconceito e o meu relacionamento com ela foi de sorrisos, foi de amor. Estou falando, foi uma pequena paisagem, um pequeno acontecimento que eu me senti depois grandioso por ter superado um preconceito que estava dentro de mim. O preconceito está dentro da gente, está dentro de você que está me vendo agora. E é preciso abrir a mente, abrir a cabeça e deixar cheia de luz para que o preconceito fique para um segundo plano, para que ele perca a força que ele tem na sociedade. Eu falo isso confessando isso, mas achei que foi um grande momento da minha vida numa pequenina paisagem. Voltamos aqui. Tem um chat, vamos lá. Magno Solari, Magno Solari, você é o grande professor do desenho aqui em Ibiúna. Bate-papo muito interessante. Na minha opinião, o preconceito parte da falta de conhecimento e educação. Não tenha dúvida, Magno, não tenha dúvida que isso é uma verdade. A gente, assim, a frase do Nelson Mandela diz exatamente isso. Ninguém nasce com preconceito, mas aprende a ter preconceito. E o antídoto contra o preconceito é exatamente o amor. O amor que é uma força que é capaz de dissolver como antídoto, dissolver todo o mal que existe no coração do homem, porque ele não conhece. Outra aqui, Miriam Oliveira. Miriam, grande abraço para você. Nós precisamos falar sobre o nosso site. Peço muito a sua ajuda. O moço da biblioteca, sempre fui muito bem atendida por ele. Olha aí, ó. Eita! Miriam Oliveira, obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Marcos, nós estamos falando de preconceito. Você é psicoterapeuta. O que você acha que é o caminho para a pessoa despertar, percebendo que ele é preconceituoso em alguma coisa, e acordar, como foi o meu caso, o insight que eu tive? Eu acho que no momento que as pessoas nesse momento estão ouvindo sobre isso, se autoanalisar, né? Quando estiver andando pela rua, quando vier um pensamento preconceituoso, como o senhor disse, o preconceito está dentro da gente, dentro de nós, no nosso inconsciente, né? Às vezes ele foi aprendido, né? É importante a gente falar um pouquinho também de como que surge isso dentro da gente, né? Quando a criança, o bebê, ele ainda está no colo do seu pai, por exemplo, chega uma babá diferente, uma pessoa diferente dos pais da mãe, né? De repente uma pessoa negra, uma pessoa japonesa, igual eu, de olho puxado, ele vai aprender como que os pais reagem com essa pessoa e assim vai ser ele, né? Então, se os pais agirem de maneira dócil, ser bem receptivo, né? Mostrar que é uma pessoa que não apresenta perigo para ele, porque ele vai estranhar, porque é diferente, né? Os filhos vão aprender, vão ter essas experiências com os pais e dessa maneira vai nascer aí o preconceito, vai nascendo alguns preconceitos dentro da gente. Mas é importante sim, seu Rossini, a gente avaliar sempre que estiver andando na rua. Depois eu quero mostrar alguns casos para a gente poder pensar a respeito. Se você quiser mostrar agora, a gente já pode começar a mostrar. É bom para dar um movimento ao programa. Você tem algum... Pode pôr para mim então, por favor,
a foto do mendigo. Acho que está escrito mendigo, coisa assim. Tem uma foto de um senhor não deitado na rua. Isso. Pode deixar alguns segundos para as pessoas poderem ver essa imagem e para a gente refletir quando a gente vê alguma pessoa assim na rua, né? O que a gente faz? Hoje em dia, quando estamos com nossos filhos, nós desviamos. O que ele vai aprender? Que a gente tem que desviar de um mendigo na rua, né? Hoje, gente, minha especialidade é dependência química, se você quiser tirar, tá? Minha especialidade é dependência química. E uma coisa que faz o jovem se proteger do uso de drogas futuramente são jovens que têm compaixão pelos outros, né? Só que não estamos ensinando isso para nossos filhos, ao invés estamos ensinando eles a desviarem, né? Ao invés de a gente ensinar eles a pegarem uma marmita, a se aproximar, né? Ao invés da gente mesmo, às vezes, né? Eu não consigo, gente. Eu peço para Deus sempre para não deixar eu ver, porque se eu ver eu tenho que parar, né? Às vezes o que a pessoa precisa ali é de uma conversa só, né? De uma ajuda para chegar até a casa. Às vezes, né, a pessoa está com uma dificuldade, a pessoa tem família, às vezes perdeu o emprego, mora em outro estado. São coisas simples que a gente pode ajudar outro ser humano e ensinar, aproveitar a oportunidade de ensinar nossos filhos a terem compaixão, né, ao invés de preconceito. Olha que legal. Ao invés de nascer o preconceito, nasce a compaixão, nasce o amor ao próximo, né? A gente ensina diferente. Então ele vai crescer dessa maneira. Você viu casos aí, né, do pessoal lá que botou fogo no mendigo, né? Lá em Brasília aconteceram vários casos. Pois é, né? Esses adolescentes, quando criança, foi ensinado que mendigo não era gente. Então ele não tem nada para fazer, ele quer curtir, vai lá, joga álcool e bota fogo. Marcos, há um sadismo nessa história, né? A pessoa se comprar, sente prazer de ver a dor do outro. É um tipo de psicose, é um tipo de... Psicose. É um tipo de psicose da pessoa. Psicopatas, na verdade, graus diferentes de psicopatas. Tem o psicopata que não chega a matar, mas ele chega a matar, põe fogo e já... Até um índio morreu assim lá em Brasília. É comprovado que a pessoa que tem psicose não consegue sentir compaixão. A principal característica do psicopata é não sentir nada pela dor do outro. Pelo contrário, sente prazer. Essa é a principal característica do psicopata, né? Então, você quer mostrar mais algum quadro ou a gente pode perguntar? Pode continuar depois. Então depois volta. Tadeu, voltamos com você. Você acabou de ser elogiado pela Miriam. O Fernando Santos. Fernando Santos. Fernando Santos, você devia estar aqui também, né? Uma maneira da pessoa evitar o preconceito é se colocar no lugar do outro. Ótima noite a todos. Fernando Santos, quanta sabedoria você passou para a gente. Se colocar no papel do outro. Nossa, Fernando, nota 10 para você que é um medalhista, um campeão de natação. Fernando, parabéns pela sua participação. Fica muito feliz com você, viu? Muito feliz mesmo. Obrigado. Tadeu, Oi. Diz mais alguma coisa. Você sentiu, você está aqui na cidade, quantos anos você tem? Tenho 39. 39 anos, trabalha há 18 anos na biblioteca e eu vejo você pelas ruas de Biúna transitando normalmente, correndo por aí, né? Eu te pergunto o seguinte, você, nesse tempo todo de vida aqui, você percebeu que houve alguma evolução no sentido de enfraquecer o preconceito? Ou não, continua tudo igual? O fato de outros cadeirantes, como é o meu caso, estarem no mercado de trabalho, não, o Zaya que é funcionário público agora é vereador, eu trabalho na biblioteca, o outro que também trabalhou no mercado de Biúna, o Zé, que agora é na farmácia, né? Eu convidei ele para vir aqui hoje. Então, o próprio Fernando, Fernando. O Fernando aí, que é medalhista aí, que traz bastante orgulho para a gente. A cidade aqui, de Biúna, um monte de medalha de ouro, o cara é craque. Pois é. Então, eu acho bacana isso. Eu acho que isso ela acaba meio que quebrando, de certa forma, um pouco a coisa, né, de você não enxergar o deficiente. Aqui no caso, a Nathalie citou agora há pouco, acho que em alguns momentos, no meu caso, eu penso que o próprio deficiente, às vezes ele é visto, em alguns casos, como se fosse uma pessoa
doente, uma doença assim infecciosa, uma doença contagiosa, né? Então, quer dizer, o legal da coisa quando você pega uma criança, por exemplo, eu gosto muito de criança. Então, quando eu estou passando na rua, tem aquelas crianças de 4, 5 anos que apontam, olha lá o carrinho lá, tal, que tal. coisa bonita. Eu acho um barato, entendeu? Porque assim, a criança ela faz isso, mas não é na maldade. Às vezes o pai pega lá, puxa, né? Não fala isso, tal. E eu falo, não tem nada. A criança não tem Às vezes preconceito e até- o pai tem. eu às vezes até pego a criança, coloco no colo, dou uma volta para a criança ver e tal, né? Acho bacana isso, né? Então, quer dizer, daí você já tem que começar, acho que de pequeno você já vê a coisa e tal, para você desmistificar isso, né? É bem isso que eu acho mesmo. Assim. O preconceito é uma diferença que existe entre eu e o outro, né? O outro é diferente de mim, até pode ser perigoso. Nós estamos numa fase muito animalesca do ser humano ainda. A tecnologia avançou brutalmente e a parte humanística ficou para trás. Isso a gente é conhecido já, muito para trás, né? As lágrimas sentidas agora, né, pela Nathalie, meio que purifica esse programa, sabe, Nathalie? Eu não sei, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais você. Você contou o episódio na sua adolescência. Você já é uma pessoa adulta agora. Isso não aconteceu mais com você, Nathalie? Isso não tem acontecido mais nos dias de hoje comigo, né? Mas com pessoas que eu conheço, eu não vou citar nomes, mas que já me falaram que sofreu Sei. ainda preconceito. Então, tipo, comigo não aconteceu mais. Mas eu aprendi a não dar muita importância para isso, sabe? Eu aprendi... Minha mãe me ensinou assim, minha filha, ele te tratou mal, então ignora, não alimenta aquilo. Porque se você ficar alimentando essa situação... Entendeu? Tanto que esse assunto, eu não chego, tipo assim, eu tenho muitos amigos, eu não chego para os meus amigos, não, é uma coisa que eu, sabe, eu só falei aqui hoje, né, nesse assunto, tanto que eu prefiro nem tocar mais nesse assunto, nem lembrar desse episódio. Não porque eu fiquei traumatizada, mas porque, para mim, é um assunto que, sabe, passou lá atrás. Quando eu lembro, dói ainda, dói. Mas eu prefiro esquecer, sabe? Um assunto para mim que me dói muito quando eu vejo no Facebook, né, o que está acontecendo ainda. E eu espero, como eu falei, espero que um dia não tenha mais isso, né? Que a pessoa possa ter amor pelo outro e ver que debaixo da nossa pele existe o sangue, que o sangue que corre na minha veia, corre na veia dela, na veia dele, e não tem outra cor de sangue, todos são vermelhos. Né? Não vai ter um sangue azul, um verde, só se a pessoa for um réptil, né? Tem um sangue azul e olha lá. Mas não tem como. Então, acho que para que ter preconceito? Entendeu? Não tem diferença de uma pessoa para outra. Então, para mim, isso não tem cabimento. E eu não aceito preconceito de jeito nenhum. Não aceito, então, porque... É legal o que você está falando. Assim, quando você estava falando, eu pensei na natureza. Nós somos todos filhos da natureza. A natureza nos fez assim. Ué, então esse preconceito é uma ignobilidade, uma ignorância do ser humano. Você mencionou Deus agora há pouco, né? É uma espécie de ofensa a Deus. Sabe por quê? Porque o Criador fez assim. Que poder você tem, além do Criador, para classificar, rotular uma pessoa a ponto de matar, a ponto de ferir, a ponto de destruir, a ponto de criar um trauma dentro da pessoa, né? Então, assim, o que eu queria dizer para o internauta, para a gente que está vendo aqui, cara, show preconceito, sabe? Se você sentir que foi vítima, tem bullying na escola pra caramba, a gente viu criança, aqui teve uma situação muito terrível na escola Roque Basso, uma briga entre garotas lá, quase mataram uma menina jovem, né? Bullying dentro da escola, que é preconceito. Você é diferente de mim, você olhou pro meu namorado, é estupidez total, né? Houve um crime nesse final de semana aqui no domingo aqui, Biúna, que foi típico da mentalidade de preconceito. O cara se sentiu traído pela namorada que já não tinha mais relação com ele, né? E foi lá e matou um cara que não tinha nada de ver, não tinha motivo nenhum para morrer, que era um cara saudável. Eu vi o cara, era um cara bonito, jovem, trabalhador, carinhoso, segundo a namorada dele. E o cara foi lá, sabe no tempo que se alguém fizer mal para minha filha, eu vou lá e mato o cara? Já passou isso. Né? Você tem o preconceito contra a pobreza, contra a religião que é diferente da minha religião, né? Preconceito com homossexuais, tanto masculinos quanto femininos. Na Avenida Paulista, aquela imagem está até hoje atravessada na nossa cabeça. O camarada pega uma lâmpada fluorescente e dá com toda a violência na cara de um homossexual, de um jovem lá na Avenida Paulista. O que aconteceu? Ele foi condenado.
Porque preconceito, sobretudo racial, é crime. Você vai preso sim, porque você cometeu um crime contra uma pessoa, um ser humano. E houve uma evolução muito grande, a guerra provocou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nos direitos humanos não existe nenhum momento dizendo que o preto, o amarelo, ou sei lá o que, é diferente do branco. Isso é coisa da paranoia, da doença, do Hitler, de qualquer outro preconceituoso que tem poder, se investe de poder e cria uma guerra para dominar o mundo inteiro. É um absurdo o que acontece. Então tá. Então agora nós somos avisados pelo nosso diretor, criador desse programa, Bruno Siqueira, e vamos para um intervalo e já voltamos. E nem por isso eu escondo que eu sou, me atrevo afinal. Todos sabem realmente quem tu és, não precisa provar nada. Você que pretende fazer faculdade aqui em Ibiúna, a Uninter oferece mais de 40 cursos de graduação e mais de 70 cursos de pós-graduação. A Uninter, aqui em Ibiúna, está localizada à Rua Maurício Benedito Germano, número 26, aqui no centro de Ibiúna, travessa da Rua Guarani. Maiores informações pelo telefone 3241-2652 ou pelo site uninter.com. Então, internautas, estamos de volta ao programa O Repórter da Cidade, hoje tratando de um tema muito importante, que é o preconceito. Todos os tipos de preconceito, racial, religioso, enfim, todos os tipos de preconceito. Existem muitos preconceitos. Nós vamos voltar com o nosso psicoterapeuta Marcos Sasaki. Ele vai exibir agora, vamos exibir um slide, e ele vai fazer um comentário em cima do slide. Ele vai tratar da homofobia, ou seja, do preconceito contra o homossexual. Você tem nojo? Opa! Foi muito rápido. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. And living in a powder keg and giving off sparks. I really need you tonight. So love is gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do, total eclipse of the heart.
upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, total eclipse of the heart. Legal. Então, Marcos, o que você nos diz a respeito do que acabamos de ver? Então, Rossini, esse é um vídeo que eu gostaria, né, de deixar para as pessoas refletirem. Um vídeo muito triste, né? É um dos piores preconceitos de hoje em dia, porque um dos mais violentos, né, que no nosso país e em outros também, né? E é muito triste, né? A gente, como apareceu ali, ver pessoas sendo descriminalizadas, pessoas sendo violentadas, né? Pessoas se sentindo diminuídas por causa de uma opção, por causa de um sentimento por outro ser humano do mesmo sexo, né? Isso é muito triste de a gente ver, né? Quando eu vejo esse vídeo eu fico muito triste, porque a gente vê aí a pessoa impossibilitada de ir numa igreja, porque às vezes, né, dependendo da igreja, aí não vai deixar nem entrar, né? Proibida de alugar uma casa com outro homem, né, entre dois homens, né, às vezes num emprego, né, então o preconceito, ou duas mulheres, né, o preconceito é muito grande, muito triste, né, como ele fala no vídeo, você já se imaginou nesse lugar, né, então o que eu deixo para os nossos amigos que estão assistindo é isso, né, que se imaginem, né, eu acredito que, como Rossini falou no começo, nem todos aí agem com preconceito por maldade, mas, né, por ignorância, por aprendizado cultural, né? Então, antes de, né, chamar o amiguinho de viado, né, amiguinha de lésbica, né, aquela pessoa que optou, né, que na verdade às vezes nem optou, mas a natureza dela fez ela gostar de outra pessoa do mesmo sexo. Então, o que a gente vai fazer com ele, né? Ao invés de dar carinho, a gente vai simplesmente rejeitar da nossa turma, né? Ao invés de dar um apoio, acolher, a gente vai fazer essa pessoa sofrer com uma baixa estima, ou ela vai ficar
como a pessoa fala, dentro do armário pro resto da vida dela, ou ela vai optar por sofrer esse preconceito todo. Né? Você está falando isso, Marcos, eu lembro, eu sou jornalista há muito tempo, e houve uma cena no centro de São Paulo, há muito tempo, era num outro, essa denominação GLS, não sei o que, nem se falava, nem se comentava. Essa cena ficou conhecida na época, eu era jornalista praticante em São Paulo. Dentro de um banco em São Paulo, na região dos bancos, na Boa Vista, naquele lado lá, alguém chamou alguém de viado. Estava no tempo do preconceito contra o viado, porque não existe gay, não se falava, era uma coisa incrível, não existem esses termos de agora, né? E a pessoa que recebeu a ofensa, a provocação, matou a outra. Não me chama de viado porque eu te mato. Se matava porque o cara chamava de viado, né? Então houve uma evolução muito grande e muitas pessoas... eu não sei se é verdade, vocês podem confirmar para mim, parece que o Cristiano Ronaldo admitiu que é gay, não é isso? Foi isso, não? O jogador de futebol? Eu vi falar isso ontem, não tenho certeza, mas eu estou dizendo, esse tipo de manifestação, sair do armário e se expor publicamente, muitos, aquele do grupo dos Menudos, eu não lembro o nome dele agora, o Rick Martin, né? Esses caras foram para frente e isso ajudou aqui a parada gay também ajudou. Claro que eu vou dizer uma coisa que eu observo. A palavra que precisava ser dita tem que respeitar o outro, sendo ele negro, branco, amarelo, gay, tem que respeitar a entidade ser humano. É esse que é o grande lance, essa é a grande jogada, né? Porque você tem dentro da comunidade gay, você tem pessoas perversas também. Opa, não é verdade? Como a questão, o preconceito contra o feminismo, o preconceito contra o machismo, por exemplo. Você tem a mulher que incorpora o papel de machão, ela é terrível, ela é uma ditadora, quanto qualquer outro homem fascista, né? E veja que outro cenário, eu me lembro no Fogões Alfa, outro crime que houve em São Paulo. O humilde do operário trabalhava no Fogões Alfa na cidade e parou no meio do lado da empresa para pedir aumento para o patrão dele. O patrão deu um tiro e matou ele. Você está entendendo? O que tem uma situação? O patrão acha que é dono para tirar a vida do cara que pediu um aumento para ele, foi pedir aumento porque não era suficiente o dinheiro. A pobreza é uma situação real. A pobreza o pobre, preconceitualmente, é considerado um ser inferior que não conseguiu dinheiro porque é inferior, porque ele não tem capacidade, não é visto aquilo como uma questão de sobra social do capitalismo. O capitalismo gerou um exército de reserva que não utiliza mais. A sofisticação tecnológica abriu mão de muita gente. O homem morre quando não tem trabalho. Não tem trabalho, ele morre. O Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, diz o seguinte: você considera que o cara está numa situação boa se ele está trabalhando legal e se ele está amando legal, né? Porque ele está conseguindo viver com base nessas referências, nessas categorias. Está trabalhando? Sim. Porque o homem que não trabalha, cara, para ele cair no vício é um passo, um salto. Começa ali. Aqui a gente vem em Ibiúna, estamos falando de preconceito, mas a gente está evoluído, graças a Deus estamos evoluindo aqui e estamos ajudando, acho que contribuir para que haja evolução. Tem aqui uns alcoólatras de pinga mesmo, de cachaça, como é que chama? Corote, de beber corotinho e tal. Eles dormem ali perto do posto de gasolina, perto da rodoviária, eles dormem ali, tem umas árvores, eles dormem ali embaixo, né? A sociedade passa, como passa ao longo do mendigo, passa ao largo desse problema, como se o problema não existisse, é o problema de todos. Não é verdade? Tadeu. Não, agora é a vez do Tadeu. Tadeu, você já disse pra gente que hoje você está numa situação melhor. Você já é muito conhecido na cidade e muito respeitado na cidade, que a gente sabe disso, né? E seu trabalho é reconhecido. Mas se você tivesse que dizer assim, dar um recado para o nosso internauta agora, de como ele deve proceder, de como ele deve pensar, qual seria o recado? Eu acho que ele deve pensar da seguinte maneira, que todos nós temos as nossas evoluções, né? Temos o exemplo que vocês citaram agora há pouco, até me fez lembrar alguma coisa assim em relação a, de repente,
quando você vê uma mulher que se casa, de repente ela é agredida pelo marido e tal, ela resolve separar. Muitas pessoas têm esse preconceito também. Quer dizer, a mulher, quando ela assume o papel de marido, de pai e de mãe ao mesmo tempo, né, que ela resolve separar e jogar tudo pro alto, muitas pessoas têm um preconceito. Puxa, mas aquela mulher separada e tal, quer dizer, eu acho assim, as pessoas têm que olhar e ter um pouco mais pouco não, muito respeito por cada situação, olhar por que aconteceu isso, né, porque em que situação, o caso dos mendigos que você citou agora há pouco, né, o caso, acho que no geral, assim, procurar se inteirar. Hoje em dia, com o advento da internet, do Google, aí, você procurar saber como é que é, o porquê que essa pessoa, que no meu caso, eu tenho uma malformação na medula, entendeu? Então, vamos lá, o que é essa malformação na medula, o que ela causa, entendeu? Então, procurar saber, se inteirar de todas as coisas para você acabar tirando esse preconceito e, enfim, tentar excluir ao máximo o preconceito. Tadeu, o que você acabou de falar remete para o antídoto contra o preconceito, que é o quê? Nada mais, nada menos do que o conhecimento. A ciência, o conhecimento. Só o conhecimento pode destruir ao longo do tempo com o preconceito. A entrada no mercado de trabalho, como eu citei, e a demonstração das coisas que nós somos capazes, né? A Nathalie, uma atriz, eu estou no mercado de trabalho, tem outros deficientes, não só cadeirantes, e outros deficientes também que estão aí lutando para entrar no mercado de trabalho, que estão fazendo acontecer e tudo mais, né? O próprio Fernando, entendeu? Quer dizer, aquela coisa, isso daí, e também acho que, junto com esse antídoto que você falou, chega a ser um antídoto também para o preconceito, para as pessoas olharem, né? Porque assim, para parar com o lance do estereótipo, né? Existem casos e casos. Existem casos de pessoas, sejam elas negras ou sejam deficientes e tal, que elas ficam assim, falando, puxa, mas eu sou um coitadinho e tal, como qualquer outras pessoas e tal. Mas existem outros que não se vitimizam por isso. Quer dizer, eles passam, transpõem as barreiras do dia a dia e não querem ser chamados de coitadinhos. Ninguém quer ser coitadinho, não precisa. Aliás, eu queria enfrentar vocês que estão me vendo agora. Que história é essa de preconceito contra carecas, hein? Eles também estão dando risada de mim. Quer saber? Eu assumi minha careca há muito tempo e acho muito legal. Só não gosto quando o sol está muito quente ou está frio. Fora isso, eu sou absolutamente normal e saudável. E tenho dito. Nathalie, eu queria dizer para você assim, eu estou com uma sensação muito boa por ter a sua presença aqui hoje. Obrigada. A sua declaração, o seu depoimento, o seu testemunho muito legal. Às vezes esse exemplo pode ter pego gente lá que está nos vendo, internauta que está nos vendo assim, falar, caramba, olha aí, essa menina passou por esse problema, que nem a Maju da TV Globo lá, né? Ela passou por aquele problema. Tem outras atrizes também, jogadores de futebol, que têm passado por esses problemas, gente famosa, são preconceito contra gente famosa, inveja, ciúme, uma gosma terrível contra as pessoas. E as pessoas simplesmente esquecem que nasceram um dia, cresceram um dia, ficaram adultos, vão envelhecer, vão ficar cheios de doença, como disse aqui a Muni Buda, e vão morrer. Eu pergunto para você, por que vocês não têm, ou melhor, o grande preconceito não deveria ser contra a morte? Ou seria um pós-conceito em relação à morte? A pessoa tinha um menino de 16 anos nessa ofensa a Maju. 16 anos aqui de algum lugar. A polícia, eu não sei se você era uma figura importante e conhecida, pegou 4 grupos que estavam atuando em relação à ofensa a ela. E um dos garotos falou assim, eu vou dedar, porque eu não fui, mas eu vou dedar. E a polícia vai pegar o cara, já sabe quem são as pessoas que fizeram. Agora, quando acontece com uma pessoa humilde, se não é popular, não vira um fato social, isso, a pessoa não cuida desse assunto, fica... Ou muitas das vezes a pessoa fica com medo também, né? Exatamente. No meu caso, eu era muito nova, e eu fiquei até meio assim de contar para minha mãe, né?
Eu cheguei em casa chorando, e minha mãe falava, mas o que foi, menina? E eu não queria falar para ela, fui falar para ela no dia seguinte. E eu não queria de jeito nenhum contar para ela o que tinha acontecido, o que ocorreu comigo. Então, às vezes, a pessoa não fala, não é porque a pessoa, ela às vezes fica com medo de falar, sabe? Todo mundo vai ficar olhando para mim, eu vou estar falando e tal. E no meu caso foi um pouquinho pior, porque a pessoa era bem conhecida. Então, no meu caso, seria um pouquinho mais à frente ainda, né? Então, eu preferi esquecer esse assunto. Então, não levar adiante. Isso. É assim, dos desejos humanos, dos principais desejos humanos, todas as pessoas gostam de ser elogiadas, todas as pessoas gostam de ser reconhecidas, né? Todas as pessoas gostam de ser amadas, são questões universais, né? Agora, quando você tem uma garota, adolescente ou pré-adolescente, que é desprezada, marca muito, dói muito, gera muita lágrima de verdade. Não é brincadeira isso, é uma coisa que machuca muitas pessoas, né? Tem outros preconceitos aqui no Brasil, os jovens que morrem, no Brasil é estatística, né? Morrem mais negros e mulatos numa faixa de 22 a 27 anos, que são os mais mortos no Brasil. Por que será? Um preconceito que a gente tem que ter ousadia de dizer assim, quando a polícia está em ronda, como é que ela vê as pessoas? Como é que ela vê um loiro alto de olhos azuis encostado numa Mercedes e como é que ela vê uma pessoa encostada num Fusquinha todo arrebentado? Tá? O preconceito ele é internalizado na pessoa. É incrível, né? Eu sou pardo, não sei o que lá, e vou matar o cara que é pardo porque o estereótipo me diferencia dele como se eu não fosse. Isso é verdade que você falou, desculpa atrapalhar, mas não o que você falou é verdade. Tanto que os maiores ladrão, na minha opinião, eles estão engravatados e roubam sentado. Pô, em Brasília tá assim. Mim, esses são os maiores bilhões ladrões de dinheiro roubado. Em Brasília, hoje, na sessão, é um teatro, com todo respeito ao Superior Tribunal Federal, é um teatro que eu não compreendo. Eu sou um cara que estudou em faculdades, mais que uma. E o povo entendeu o que está sendo dito lá. É complicadíssima a questão do direito e da justiça no Brasil. A gente tem um pouco de receio com relação à justiça, em tratando sobretudo de preconceitos, né? O que é uma coisa incrível, um preconceito, uma atitude horrível da lei, do Código Criminal do Brasil, que é de 1950, alguma coisa assim. O rapaz que eu estava falando aqui, que matou o outro aqui por ciúme, aqui no domingo passado, eu fui na delegacia, o investigador falou para mim, se ele vier aqui agora e fizer uma declaração que ele fez, etc, ele sai em liberdade, ele não vai ser preso porque não é flagrante. Eu falei, não, a moça que namora com ele, ex-namorada dele, viu ele matar, ela tentou entrar na frente para evitar que ele matasse, etc, e ele não vai ficar preso? Não, a lei garante que ele não fique preso se ele vier aqui dar um testemunho. E agora também já não é mais flagrante. Sabe o que é flagrante? Você está matando o cara, a polícia chegando, você deu o tiro, não pode, o tiro tem que sair e provocar o efeito dele no outro, ou seja, a morte, para poder ser flagrante. Sabe, não existe ação preventiva inteligente. O preconceito não é tudo o que nós estamos falando vai ser absorvido pela palavra preconceito. A gente pode não exagerar muito, porque aí são outros fatores também que estão implicados. Mas o fato é que nós somos preconceituosos sem saber. O inconsciente, está tudo no nosso inconsciente, na verdade, muito pouco na superfície. A superfície é muito rasa, nossa, né? Então, eu não sei como é que estamos de tempo, nosso querido diretor. Miriam Oliveira, a alma não tem gênero. Puta, Miriam, só podia ser você, a nossa terapeuta holística que esteve no nosso programa e deu um banho aqui de audiência. A alma, o que vocês dizem a respeito da frase da Miriam? Gente, a alma não tem gênero. Somos todos iguais por dentro, né? Somos todos iguais. A alma não tem gênero. Eu volto a falar do sangue, né? Do sangue vermelho para todo mundo, não tem sangue azul. Sabe? Outra coisa, desculpa, eu vou falar uma coisa assim mais ou menos chula. O milionário, o rico, ele vai no banheiro também. Tem cólica, tem dor de barriga. Então, aonde que está a diferença? Cultural. O preconceito é uma diferença cultural que separa as pessoas que deviam estar unidas pelo mesmo amor, pelo mesmo afeto. Vocês sabem que existe preconceito de uma religião para outra? Os evangélicos de uma denominação acham que os outros não são bons como eles. Os católicos acham que, sabe assim, que história é essa? Eu não entendo. Vocês querem comentar um pouco sobre isso? O curioso disso que você está citando agora sobre religião,
Que a religião deveria unir as pessoas. E, de repente, casamento entre pessoas de religiões diferentes acaba dando um conflito familiar, acaba não acontecendo. Por causa do preconceito religioso. Eu acho que o que deixa as pessoas ignorantes são as placas religiosas, né? Porque Deus é único, Deus é amor, ele prega isso, prega o amor ao próximo, né? Mas a pessoa aprende uma doutrina e a doutrina do outro está errada, né? Olha, eu estou pensando aqui, pensando alto quase, que é assim, vocês três que estão aqui compartilhando dessa entrevista, né, dessa apresentação, deve estar acontecendo alguma coisa dentro da mente de vocês em relação à atitude que vocês possam ter sobre o preconceito. Ou seja, vocês vão sair daqui, dessa sala, mais evoluídos do que quando entraram. Com certeza. Certo? Por quê? Porque vocês refletiram sobre um problema, tomaram ciência do problema numa maneira mais ampla e mais profunda, coisa que não acontece nas pessoas que estão lá fora, que não tem tempo para nada. Ué, estão vivendo de quê? Para quê? Para chegar aonde? Que lugar? Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? O preconceito, ele tira o sentido muito importante da vida, que é viver. Que é viver sendo respeitado, sendo amado. É um direito que a pessoa tem de viver. Isso é na ONU, na Constituição, é o direito de vir, de respirar o oxigênio, de ter a casa, o teto. Só que os governos são incompetentes de tal forma que não conseguem fazer nada. Fazem Minha Casa Minha Vida, 42 metros quadrados para 8 pessoas morarem e complicam a vida de muita gente, né? Mas, na verdade, nós estamos vivendo tempos de mutação, tempos de mudança. Eu tenho a impressão que junto, o preconceito vai se dissolvendo, vai se diluindo, né? Por exemplo, quando eu te vi pela primeira vez aqui, Nathalie, eu falei assim, você é uma princesa afra, não foi? A primeira reação que eu tive. E não me passava pela cabeça que você teria que chorar porque foi desprezada. Cadê a beleza? Pô, o cara tá tapado, entende? Eu vejo a sua beleza, é aquele filme do Avatar, eu vejo você, eu estou aqui, eu vejo a tua beleza, ela está aí, eu estou vendo você, estou vendo vocês. O preconceito é tão grande que ele limita as pessoas de se aproximar, ter um relacionamento, seja uma amizade, às vezes, né, um relacionamento amoroso, profissional. Por causa do preconceito dela, ela perde oportunidade, né? Isso é verdade, porque eu tenho muitos amigos meus, né, que são gays, e as pessoas, elas se afastam, sabe, não quer ter amizade. Aí você fala, eu sou amigo de fulano. Ai, de fulano? Nossa, você conversa com fulano, aquele não sei o quê. E você vê a mentalidade da pessoa, acho que até a galinha tem mais mente do que aquela pessoa. É verdade. Porque é um ser humano como qualquer outro. Só porque ele namora um outro cara... Qual lei que existe que a pessoa não pode amar um outro homem? Não é um amor, é um amor além do que as pessoas enxergam, um amor espiritual, sabe? É uma coisa que as pessoas ainda elas ainda têm que evoluir muito para entender o que é isso, o que é o amor, que elas não sabem. A palavra amor ainda tá deixando a desejar ainda para o ser humano. Quem não sabe amar não sabe o que é o amor, a verdade é essa. E existe. Vamos fazer. Nós vamos chamar mais um intervalo então. Nosso comandante supremo Bruno Siqueira acabou de falar e nós obedecemos muito. Para você que quer ouvir música, pedir música e tal, MaxFM.com é a web rádio mais eclética deste planeta. Eu falo isso porque eu estou às 10 da manhã, todos os dias. De segunda a sexta, às 10 da manhã, eu estou com o programa Hora Extra lá na MaxFM.com. Tem GC aqui, não? Não tem GC? Cadê? Ah, Deus é, não tem GC aqui. Ai, mas meu 3G é uma lesma. Não tem problema, meu amigo. A gente já pensou nisso e você acessa até com a sua chaleira aí, sua internet 3 aí, ó, player novo, olha que legal ali, ó. Deixa uma propaganda aí, não vou rolar a propaganda da TV Ibiúna ali, ó, tá vendo que legal? Pode descer só rapidinho, Nathan? Olha, dá uma olhada no Max News, gente. O Max News é de 30 em 30 minutos, tem boletim informativo, certo? Tudo que acontece no Brasil tá ali, ó, Max News. E nós estamos também fazendo Max News em Piedade, tá? Em breve a gente vai fazer Max News aqui também em Ibiúna. Segura aí, ó, aqui. É aqui? É nessa? Quem mudou o negócio. A minha é essa daqui, né? O Leandro vai esculachar todo mundo hoje.
Olá, internautas, estamos de volta. Vamos ouvir uma breve história, uma breve lembrança que a Nathalie teve agora, Nathalie. Isso, então. Sobre essa situação do preconceito, né? Eu estava dirigindo o carro na Raposo e o rapaz que estava atrás de mim estava com muita pressa. Mas são 3 faixas, eu estava na do meio. Ele podia ter ido. Não, mas ele preferiu me passar pela do lado, chegou bem perto do meu vidro e falou assim, vai pilotar fogão. Gente, achei um absurdo, tipo, no século XXI. É uma brincadeira, de qualquer forma. O cara passa por mandar pilotar fogão. Isso, Rossini, é, né, uma brincadeira, mas uma brincadeira que a criança aprende, né? Porque desde criança ele ouve isso. É né? machista. Pra mulher ir pilotar o fogão, né? Que aquilo é coisa de viado. Não pode usar rosa. Sabe, não pode usar, né? Então, são várias coisas assim que tá dentro da gente, que sai assim sem querer, que aprende, né? E vira preconceito depois. Uma coisa me parece certo, mais dia menos dia o preconceituoso vai pagar pela dívida que fez, pelo pecado que cometeu. Sim, isso eu acredito, porque a justiça da terra, o homem faz, mas a justiça de Deus, aí não tem como fugir, não. Eu acredito muito na justiça de Deus. Também acredito, vamos acreditar que isso é muito bom para curar as pessoas. Vamos falar um pouco de dependência química e o preconceito contra os dependentes químicos? Vamos sim. Tem uma foto de um usuário, você põe um pouquinho só para a gente dar uma olhadinha? Tá ok, gente. Aí uma cena, né, muito comum, né? Muito comum hoje em dia, né? Pode tirar, tá? É um fumante pesada, de crack, né? É um fumante de crack. Então, gente, né? Sabe, em que ano que a gente está? Qual a informação que a gente tem hoje em dia? Hoje, o uso de drogas já foi constatado como uma doença, né? Hoje, o dependente químico, quando ele quer se tratar, ele vai no INSS. Apresenta o laudo que é dependente químico e se afasta na hora. Às vezes eu levo o paciente no INSS, tem gente lá, sabe, com a perna quebrada, não consegue, mas o dependente químico ele se afasta porque é uma doença muito grave, né? Uma doença que não só prejudica ele, mas uma sociedade inteira em volta. A família toda, né? E uma sociedade porque acaba vindo a roubar, dependendo do grau de dependência, né? Mas como que é tratado isso hoje? Né? Como que a gente está ensinando ainda nossos filhos sobre dependência química? A gente viu a foto de um usuário aí e é a mesma coisa, a gente passa na rua com nossos filhos, vê um usuário de droga, né, e taxa como bandido, como sem vergonha, quando a gente já sabe que é uma doença, não é só um defeito de caráter. Né? Hoje a gente... já pesquisado cientificamente os genes que a pessoa nasce, né, que traz essa predisposição genética a ser compulsivo, né? Um dia, infelizmente, essa pessoa fez uma má escolha e virou escrava, precisa de ajuda, é uma pessoa doente. Mas ao invés de a gente, mais uma vez, tratar de ensinar a compaixão, o amor ao próximo, mostrar para o filho, ao invés de tentar conscientizar ele para ele não usar droga, que, né, olha lá, né, aquilo é bandido, aquilo é sem vergonha, né, ao invés de tentar mostrar, né, olha filho, aquela pessoa é uma pessoa doente, um dia ela experimentou droga e ela ficou escrava, essa pessoa sofre muito, essa pessoa faz a família dela inteira sofrer, essa pessoa às vezes vai tentar se tratar e às vezes não vai conseguir ficar bem. Tem casos de pessoas que se tratam, que ficam boas, e tem casos de pessoas que vai ficar o resto da vida escrava, né? A gente está perdendo a oportunidade de novo de ensinar compaixão, de ensinar amor para nossas crianças, ao invés disso, né, descriminalizar só, né? Muito triste. Entendo. Marcos, um conselho, tipo assim, você daria um conselho para as mães, tipo, para poder, porque tem filho adolescente, para eles não se envolver com esse tipo de droga, né? Porque eu acho que uma das piores é o crack, né? Que destrói o ser humano mesmo. Você tem alguma coisa assim, algum método das mães usarem para evitar que o filho tenha envolvimento com isso? Tenho sim, estou falando desde o começo, né? É comprovado que o maior índice de rejeição às drogas são pessoas que têm compaixão, né? Que antes de usar vai lembrar que a mãe vai sofrer, antes de ela aceitar do amiguinho, ela vai lembrar que o pai vai ficar triste, né?
Então a criança que a gente trabalha com paixão nela, ela vai conseguir não pensar só nela, mas no sofrimento dos outros também, né? E pessoas espiritualizadas, pessoas solidárias, pessoas que crianças que levam, né, uma marmita para o mendigo, né, que cuida do próximo, né, que faz trabalhos solidários. Isso é o maior índice de rejeição às drogas, são crianças desse tipo, né? Não adianta a gente falar que é bandido, que é sem vergonha, porque o amiguinho dele que faz uso de droga não é bandido, não é sem vergonha, né? Com 12 anos de idade, hoje na escola, o amiguinho dele que tem o pai bem de vida, né? Um amiguinho que é legal, que ele gosta, um amiguinho que bate no ombro dele, que não é bandido. Não adianta a gente falar que é bandido usuário de droga. Não começa assim, né? Então, a melhor maneira é isso, ensinar o amor à criança, ensinar ela a ter compaixão pelos pais, né? A pensar nos pais antes. Não só compaixão pelos pais, mas ensinar compaixão pelo ser humano, né? Dessa maneira ela vai ter pelos pais antes de optar, usar ou não, né? Essas são as crianças que mais rejeitam. Desculpa, tá parecendo que eu só estou entrevistando. Não, por favor. Mas outra pergunta, tipo assim, uma pessoa que é viciada, né, em drogas, e a família que mais sofre, a mãe, no caso, é quem mais sofre. O que a mãe poderia fazer para ajudar o filho? Porque às vezes a mãe acaba pensando que está ajudando e acaba dando dinheiro para o filho, dando dinheiro para o filho, e o filho pega o dinheiro da mãe e dá tudo em droga. Então, tipo, o que a mãe deveria fazer nesse caso? Que o filho já está viciado e ela quer ajudar o filho, mas não sabe como. Bacana. Então, tem que procurar ajuda, né? Hoje em dia, todas as cidades têm CAPS, né, que oferece psicólogo para ir conversar, né, porque é muito difícil mesmo, né, às vezes a gente, como mãe, pai, vai agir errado, né, tentando proteger, tentando acertar. Então, a melhor coisa é procurar ajuda profissional. Existem várias maneiras diferentes de tratar a dependência química, né, então tem que achar uma que vai encaixar, dependendo do grau de comprometimento, né? Isso no caso de um adolescente, de uma pessoa que foi de menor, de uma pessoa que já é de maior. No caso, ela, para procurar ajuda, tem que partir dela, né? Porque, tipo assim, não adianta você querer levar o seu filho para fazer um tratamento se ele não quer ir. A força. Então, hoje ainda a lei permite, né? Existem 3 modalidades de tratamento. O tratamento voluntário, quando a pessoa por si só ela vai, né? O tratamento involuntário, quando um consanguíneo, um pai, filho, né, irmão, acha que essa pessoa está passando por perigo, né, e pede um tratamento, né, então uma equipe de remoção vai buscá-la, e a família também pode procurar, através do CAPS, um mandato judicial, né, que aí o juiz determina que vai buscar essa pessoa para ela se tratar, né. Isso não causa um tipo de revolta na pessoa? Se ela for à força, se ela for forçada, aí não vai causar um tipo de revolta? Só no começo. No começo? Não, porque às vezes o que ela precisa disso é só uma pequena ajuda, né? Às vezes ela está querendo ajuda, ela já está pedindo para Deus para parar de usar droga, não aguenta mais. Normalmente é isso, né? Quando a pessoa está num grau de comprometimento desse já, grave, às vezes ela já está tentando parar, porque ela está causando prejuízo para todo mundo. Né, não está levando mais comida para casa, dinheiro para comprar comida, né? Tá faltando o leite do filho. Ela quer parar, mas não consegue. Precisa de uma força, uma atitude de amor, né? Intervir na vida dela. Bom, gente, nós estamos tratando um assunto extremamente complexo, bem complexo mesmo, que exige um comportamento interdisciplinar, né? Que são vários fatores implicados. Tem de natureza fisiológica, genética, tem fatores ambientais, né, sociais, as tribos de jovens que se formam e frequentemente tem lá os patrocinadores do vício que penetram, né, e se envolve o outro, e você acaba entrando numa gelada sem perceber, porque eu pertenço a essa turma e se eu não fizer isso com essa turma, a turma vai me dizer... Vai ter um preconceito contra... o preconceito vai atuar aí, fala assim, esse cara é bobão, esse cara é careta, esse cara é piegas, etc, né? E ele não quer se sentir
um estranho no ninho do grupo que ele está frequentando. Então ele acaba cedendo aí, e depois ele acha que é legal, barato, que sente, etc., embora isso cobre um preço muito caro. Nós não podemos esquecer que existe no mundo, na verdade, né, e nós não estamos fora do mundo aqui, um grande fator econômico das drogas. Né? É uma das maiores economias do mundo, né, que movem o mundo das drogas. Então é muito cruel isso, isso penetra no sangue, penetra na alma das pessoas. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado o testemunho de vocês. Eu acho que, de alguma forma, a gente está contribuindo com uma gotinha de água no oceano contra o preconceito, que não é legal. E a pessoa que evolui espiritualmente, a pessoa que evolui psicologicamente, ela vai deixando para trás o preconceito, vai diluindo dentro dela, até um dia em que ela se torna uma pessoa feliz, porque está sem essa carga negativa dentro dela, alimentando um ódio, um rancor, uma bobagem que não tem o menor fundamento. Porque eu estava dizendo agora há pouco, nós somos seres frágeis. Na hora que dá uma cólica renal, o cara vai pedir água para o primeiro que encontrar. Né? Primeiro o cara que encontrar vai pedir água. E aí a fraternidade, a solidariedade, a compaixão são valores que têm que ser resgatados pela sociedade. Nós somos todos irmãos e a gente esquece que é irmão. A gente esquece que o amor é fundamental para a vida. Por exemplo, Ibiúna é uma cidade do interior. Hoje a pessoa tem medo de sair na rua às 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque tem maldade correndo e circulando, sabe? Explodiram a bomba, uma caixa eletrônica da prefeitura outro dia de madrugada, né? Enfim, a pessoa fica insegura. E nós estamos vivendo um ponto de mutação. Mais uma vez estamos vivendo um ponto de mutação. O que vai acontecer? O Brasil está sofrendo pra caramba, porque vai ter um ciclo que está mudando, é um ciclo que vai mudar. Esses caras que estão lá hoje, causando pasmo na gente, como o Eduardo Cunha, eles vão sair do poder assim como a Dilma. Isso é uma previsão que eu faço pela experiência da minha vida profissional jornalística. Isso vai acontecer. Pode não acontecer instantaneamente, pode demorar um pouco mais, mas nenhum, quanto o outro, tem condição de governabilidade. Nenhum tem condição mais de ser presidente da Câmara e nem de ser presidente da República. Acabou, o processo esgotou. Quando você perde a credibilidade com 70% de rejeição, você já não tem mais o que falar, não há como você convencer alguém de fazer algum projeto novo na vida. Outra coisa, deixar o país falido, projeto de crescimento zero, meu Deus, isso é o princípio econômico do capitalismo tem que crescer sempre, senão não vai para frente. Se parar, morre. Esse é o princípio que sustenta o capitalismo no mundo, e as pessoas esquecem disso. O desdobramento disso, socialmente falando, a distribuição da desgraça é social. Quantas pessoas vão aí no supermercado, entram no meio da gôndola, chega lá, me dá um dinheirinho para comprar 1 quilo de não sei o que lá? Porque não tem dinheiro. E chega um momento que o homem fica louco. Se o cara for chefe de família, ele vai roubar mesmo. Por que ele vai roubar? Porque não tem alternativa. Entende? O consumidor de droga, ele acaba destruindo o lar inteiro, consumindo o patrimônio da família, porque quer a droga. Né? Enfim, é isso que nós estamos vendo. Eu queria deixar então agora para cada um os momentos de despedida dos nossos internautas, né, que nos acompanharam até agora, e a gente fica muito contente que você tenha nos acompanhado. E indique o programa para os outros, que daqui a pouco ele entra no ar, vai direto. Miriam Oliveira, excelente programa, uma verdadeira aula de amor ao... Miriam, você é apaixonante, Miriam, você é uma pessoa, eu conheço você, vi o seu astral, você e seu namorado também, gente fina. Miriam, você tem que voltar para falar com a gente de novo aqui, devia ter estado aqui com a gente hoje, tá? As suas despedidas dos nossos internautas, Marcos Sazak. Então, quero agradecer a vocês aqui, todos, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre preconceito, e deixar para pessoas que estão assistindo, né, para levar essa mensagem adiante, para começar dentro da gente também, como o senhor Carlos falou, para a gente fazer essa autoanálise quando alguma coisa incomodar a gente, para a gente agir em cima disso, né? Só dessa maneira que a gente vai conseguir ver a mudança, né? Tanto nesse quadro de preconceito, né? Como agressões, né? Que deriva disso. Então, gente, né? Se queremos ensinar nossos filhos, se queremos passar essa mensagem adiante, ver um lugar melhor,
precisamos começar dentro da gente também. Quando incomodar algum preconceito, vamos agir em cima, né? Obrigado. Ok, obrigado a você. Quero Tadeu. agradecer você, Rossini, todos que estão assistindo também pelo convite. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês aqui. Muito bem lembrado. Estúdio. Só queria citar uma pequena coisa, que a questão familiar também é uma coisa que está se esvairindo. Porque, assim, eu vejo pelo meu próprio pai, todo dia, antes de dormir, eu tenho essa coisa de pedir a bênção, beijo no rosto, entendeu? E isso daí não quer dizer nada. Quer dizer, as pessoas, um homem beijar o outro no rosto, né? Quer dizer, a bacana da família é isso, né? Você ter aquela coisa eu tenho certeza que quando tenho isso, eu sou muito feliz. Quando eu não tiver mais isso, aí vai ser um vazio completo na minha vida, entendeu? E é isso, eu acho que encerro minha participação com esse depoimento e Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês. Muito bom e verdadeiro. Eu queria agradecer também, muito obrigado pela oportunidade, e queria deixar um recado de que a gente devia limpar mais o nosso coração e deixar o amor divino entrar na nossa vida, a paz divina entrar, para que a harmonia, não só na nossa família, mas eu vejo a família, não só minha mãe, meu pai, mas os meus amigos, meus colegas, conhecidos, e até aquela pessoa que está ali deitada na rua também faz parte da minha família, porque eu me considero filha de Deus e acho que a gente somos todos irmãos. E eu queria desejar um Feliz Ano Novo para todos vocês, e muito obrigado pela oportunidade e um Feliz Natal. Obrigado a você, Feliz Natal também para vocês todos. Eu queria finalizar, da minha parte, dizendo o seguinte: internauta, você não está sozinho no mundo, tem muita gente no mundo. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda. Se está percebendo que alguma coisa não está legal na sua vida, vai pedir ajuda. Tenta os vários caminhos disponíveis, você vai achar em algum momento, seja lá na religião, no psicoterapia, junto ao teatro, você vai aprender a arte de teatro, etc. Não se deixe morrer, não se deixe sofrer, né? Não se violente, não se permita violentar e nem que te violente também. Você tem todo o direito à liberdade do viver. O grande projeto humano na Terra é o ser humano alcançar a liberdade. Ele vai para a luz e encontra na luz a sua liberdade. Então, peça ajuda, não está sozinho. Aqui é uma pequena gota d'água no oceano, mas a gente está do seu lado. Fez esse programa pensando em você, para te ajudar pessoas da sua família, né? Eu até queria sugerir ao nosso diretor, o Bruno Siqueira, a ideia brotou agora, conversando com vocês, que é o seguinte: Bruno, se você puder, eu gostaria de sugerir que a TV, todo dia, em algum momento dos quadros que tem, apontasse uma questão de um preconceito e, ao mesmo tempo, um antídoto contra ele. Seria uma coisa muito bonita. Olha, isso é preconceito. Não haja dessa forma. Você pode machucar alguém, pode estar ferindo alguém. Eu acho que seria uma prestação de serviço linda para o programa. E eu estou à disposição para ajudar no que puder para que isso aconteça. Tá bom, Bruno? O Bruno é um cara de um coração generosíssimo, um cara extremamente humano. Ele é muito legal. Eu tenho certeza que ele é zero preconceito. Vamos falar só, vamos inventar. Esse cara é zero preconceito, então é gente boa, é gente confiável. Olha, muito boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira. E muito obrigado pela sua paciência conosco aqui. Esperamos ter sido útil, seja lá no que for, em que quadro for. Se a gente salvou uma estrelinha hoje, a gente está feliz com isso. Muito boa noite e até o próximo programa.